Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Hoje estamos aqui para mais uma live da Minhas Amigas. E hoje vamos para a live número 91. Quase 100 lives, hein? 91 hoje. Oi, maridinho André, a Dani também chegou. Tudo bem? Deixa eu aceitar a Dani aqui. Aceitei. Peraí. Do progresso invisível da esclerose. Quantos coraçõezinhos? Obrigada pelos corações. Olá, Boa Dani. noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Ó, dia 30 de agosto agora, a gente vai comemorar, entre aspas, porque é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Por isso, Isso. inclusive, que eu estou de laranja. Porque Muito laranja é a cor bem. da esclerose. Da esclerose. Adoro teu óculos, adorei esse óculos vermelho, eu acho tão chique. Gostou? Nossa, fica muito chique. É cor de melancia. Então, a gente sabe, falando de esclerose, que é uma doença silenciosa, mas mesmo assim a gente tem uma progressão da doença. Que você estudou a respeito, Dani? Então, me chamou a atenção isso, porque agora, como é o mês, né, de conscientização, eu comecei a ver vários posts disso. E aí me chamou bastante a atenção. Eu falei, como assim? Progressão silenciosa? Porque a gente sabe que existem 3 tipos, né? Remitente e recorrente, a primariamente progressiva e a secundariamente progressiva. Eu falei, a primariamente progressiva e a secundariamente progressiva, a gente sabe que tem a progressão e tal, né? Aí eu fui vendo os posts. E aí eu descobri, inclusive num post do Dr. Matheus, e depois vi outro também do Laboratório Roche, de outro encontro de neurologistas, que existe sim uma progressão no caso dos remitentes recorrentes, que ela é silenciosa. Por que silenciosa? Porque não depende de você ter surto, nem aparecimento de novas manchas. Se você teve uma nova mancha, mas não teve surto, que pode acontecer, é difícil, mas acontece, não é isso. É que mesmo sem surto, sem o aparecimento de novas manchas, você acaba tendo uma progressão. Não é uma progressão assim visível, assim como quando você tem um surto, que é um negócio que te toma, te paralisa ou te causa uma sequela, né? Que você fica convivendo com isso por algum tempo. Não Nem o é. Dr. Matheus Vazen fala, é devagarzinho, bem devagarzinho. Devagarinho. É como que ele falou, o paciente vai piorandinho. Piorandinho, isso aí. O paciente vai piorandinho. E não é uma coisa assim, vistas a olhos nus, assim, rápido. É uma coisa que, com o passar do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai se percebendo que teve esta progressão, né? E ela acontece porque a gente não teve surto. Estamos tudo controladinho. Mas por que ela acontece? Porque existem outras células no nosso sistema nervoso central que não... Desculpa. Vontade de espirrar. Eita, saúde! Que são Eu afetadas. detesto quando acontece isso, que o espirro some. Não Você está sai. com vontade e o espirro some, não sai. Some. É, verdade. Ele foi para Nárnia. É. Então,
além, né, de toda essa questão da esclerose, que a gente toma medicação para controlar, a esclerose, as manchas, são causadas por questões periféricas ao cérebro, por linfócitos, células de imunidade que estão circulando no sangue. Essas duas outras células ficam só no sistema nervoso, não tem contato direto com a corrente sanguínea, lógico que elas são irrigadas, mas não estão circulando pela corrente sanguínea, e elas também são afetadas por essa questão da esclerose. E os nossos medicamentos normais que a gente tem agora não alcançam elas. Inclusive, foi o que ele falou e o que eu também vi nos outros posts da Roche e de outros médicos, que já tem uns 5 laboratórios estudando uma medicação específica para isso, que vai ajudar muito os pacientes com a esclerose primariamente progressiva e a secundariamente progressiva, porque o problema está neles, né, nessas duas modalidades de esclerose, digamos assim, está nessa questão, que não consegue alcançar eficientemente essas células. Eu confesso para você que eu fiquei um pouco assustada quando eu vi isso. Eu falei, como assim? Eu estou bem, mas eu estou piorandinho? Né? Não é bem assim. Não são todos os pacientes, mas que pode acontecer? Pode, mas a medicação que a gente toma já ajuda, porque ela segura, ela para com os surtos, e aí resolve essa questão de você piorandinho, ficar piorandinho. Outra questão também que eles falaram é que você tem uma reserva neuronal de neurônios, e que a esclerose, por atacar o sistema nervoso e os neurônios, causando inflamação, ela vai gastando um pouco essa sua reserva neuronal, mais do que nas outras pessoas. Então, seu piorandinho também está relacionado a isso. Mas que, dependendo do time que você começou a tratar, e se você está seguindo o seu tratamento, ela é uma situação também que ela fica estabilizada. Você não vai piorandinho, você fica estabilizado. Porque se você está fazendo o tratamento, se você está tomando a medicação correta, se você está se cuidando, o seu corpo vai entendendo isso e não vai deixando ela progredir desta forma silenciosa, né? Foi isso que eu apurei nas minhas investigações. Então, parênteses, vou agora relatar o meu caso. Sim. Eu tive esse piorandinho. O que aconteceu? Até mais ou menos 2016, eu fui diagnosticada em 2007. Sim. Até mais ou menos 2016, se você pegasse, até mais ou menos não, até hoje, inclusive, se você pegar todas as minhas ressonâncias, a não ser do começo desse ano, que deu uma nova lesão, eu não tive lesão alguma. Então, era para estar estabilizada. E mesmo assim, eu fui piorandinho. Tá vendo? É o tal do piorandinho. E aí, a minha médica, minha neurologista, e o doutor Matheus, porque eu também estava conversando com ele a respeito, acham que passou da remitente recorrente à esclerose para secundariamente progressiva, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Sim. E esse estudo que você falou que estão fazendo com essas células para tentar achar um remédio,
Eu acho ótimo, porque não tem Sim, remédio para primariamente progressiva, nem secundariamente progressiva. Só tem exato. remédio para remitente recorrente. É, sim. E a E, gente sabe e que ainda depois. Hum, assim, para remitente recorrente, toda a medicação que existe hoje para segurar o surto, segurar uma evolução e novos surtos, novas manchas, a eficiência delas é de 90 a 98%. Né? Não tem ainda um remédio bloqueio total. Você tomou, trancou a rua, não passa mais nada. Não. Calma aí, né? Nem anticoncepcional é 100%, né? Então, é é. de 90 a 98%. Não, ainda que agora os remédios estão mais evoluídos. Mais Porque antes, eficientes, né? é, porque antes essa taxa de eficácia para não ter surto era em torno de Era bem menor. 60%. Sim, sim. Agora que ela subiu, porque melhoraram os Exato, medicamentos. exato, exato. Então, assim, eu comecei a ver isso nos posts, progressão silenciosa da esclerose, e foi me preocupando. Porque eu falei assim, poxa vida, como assim, né? Se a gente toma medicação, como assim progressão? Se toma medicação, não tem que ter progressão. Eu já fui nessa raciocinando dessa forma. Se toma medicação, não tem que ter progressão. Aí eu fui procurando e fui tentando entender como assim progressão. Tem esse piorandinho que você pode ficar piorandinho por essa questão das suas células nervosas. E também eu achei bastante interessante essa questão de reserva neuronal, que é atacada por conta dessa inflamação que a gente acaba desenvolvendo, que é a esclerose, e que Vai também acabando com a sua afeta isso. reserva. Isso, também afeta isso. E aí é como se a gente envelhecesse mais rápido. Porque de É certo porque, todo mundo vai ter, porque todo mundo vai perdendo. é Mas porque como a ninguém gente tem morre. essa questão, não. Ninguém morre de esclerose. Você morre com Não, esclerose. exato. E você pode morrer até não é muito, um pouquinho antes. Tipo, você tem 2 anos de vida, você vai ter um. Estou dando um exemplo idiota. Não, mas isso também a gente nunca vai saber, né, Isa? A gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Nunca vai saber. Mas é, essa questão que eles falaram que acontece sim, que é como se fosse o envelhecimento mais Né? rápido do seu corpo, das suas células nervosas e dessa condição toda, por conta da reserva neuronal, que a nossa já fica um pouco afetada com essa questão. Então, é bastante. Não é uma coisa assim simples. Você falar assim, ah, tá, eu tenho esclerose múltipla. Eu já ouvi muito isso, não sei você, Isa. Não, mas você vive normal, né? Vivo normal. Não, mas tá tudo bem, né? É só tomar o remédio que fica tudo bem. Aham. É só tomar o remédio que fica tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Depois da esclerose, eu tive alteração. Aí a gente começa a olhar, né, para o nosso caso real. Sim. É verdade que a gente fica piorandinho? Como não? Meu sono ficou alterado. Eu tenho, eu tenho insônia, que eu demoro para dormir. Você sabe que tem vários tipos de insônia, né? Aquele que a pessoa não dorme, aquele que a pessoa demora a dormir, aquele que a pessoa acorda várias vezes na noite. Eu demoro muito tempo a dormir. Eu tenho essa questão do esfíncter, que a gente já falou aqui tantas vezes, que é o xixi.
né? Que é complicado e que você consegue perceber quando fica mais complicado, quando sua ansiedade está aumentada, você está nervoso por algum problema, você percebe que descontrola, né? Você fala, pô, mas eu tô tão controladinha e agora descontrolei? Descontrolou. Porque... Só para vocês terem ideia, agora, antes de entrar na live, eu pedi ajuda para o meu marido para a gente poder ir no banheiro. Aí ele falou assim para mim, mas para que ir no banheiro se você acabou de ir? Eu tinha ido fazer pouquinho tempo. Porque eu vou entrar em live. Porque, querendo ou não, é uma excitação. Então, sim, e você sabe que você tem aquele compromisso e você não quer fazer na live e falar assim, gente, espera um pouquinho que eu vou no banheiro. Né? Exatamente. Eu sei como que é isso. Eu vou te falar o que aconteceu comigo hoje. Eu fui tomar banho e lavar o cabelo. 7 e tanto da noite. Ok. Antes de ir pro chuveiro, eu fui ao banheiro. Fiz xixi. Tô lá no chuveiro, me saboei, lavei o cabelo e tal. A hora que eu desliguei o chuveiro, aquela... Eu acabei de tomar banho, né? Antes de entrar no chuveiro, eu fui, fiz xixi. Aquelas coisas de você fazer xixi no box e ter que ligar o chuveiro de novo. Certo, gente. E aí, depois você sai do chuveiro, tá se trocando, né? Tá colocando a roupa. Vim colocar a roupa aqui no meu quarto. Tô colocando a roupa no meu quarto. Coloquei a blusa. Não coloquei nem a calça, tive que vir de novo. Dia de live é assim. Ou qualquer outro tipo de compromisso que te deixe. Você vai pensar assim, mas por que vocês estão nervosas? Não é nervoso, gente. Não é. É o normal, ansiedade normal. Vamos dizer assim, Como que eu posso explicar, Dani? É uma expectativa, não é? É expectativa. É uma expectativa que a gente fica e a gente sabe que tem aquele horário, a gente tá de olho no horário e aí fica, não é? Exatamente, é isso mesmo, expectativa. Então, a expectativa acaba gerando... Aliás, outro dia minha mãe perguntou, mas quando você vai no banheiro, você faz xixi? Eu falei, claro que eu faço. Muito. Porque minha mãe pensa assim, não, é só vontade, não é? Sai xixi. Esvaziou a bexiga, não é? Eu já ouvi muito isso, mas você já esvaziou a bexiga? Eu falei, mas tem xixi. Pode acreditar em mim que tem xixi. Que nem quando eu vou fazer ultrassom, que eu fui fazer a semana passada, eu nem preciso tomar, porque eles falam para tomar água, né? Eu nem preciso tomar, a bexiga enche. Toda vez que eu vou fazer ultrassom, você tomou água? Não tomei, mas olha aí, passa o ultrassom, vê se precisa tomar água. Ai, tá cheia a tua bexiga. Pois é. Eu vou contar para vocês um perrengue que eu passei com essa questão do ultrassom. Eu cheguei para fazer o exame, não tomei água, não tomei. E aí a enfermeira falou para mim, você tomou água? Eu falei assim, não, mas não precisa. Não precisa sim. Se você não tomar pelo menos 2 copos, eu não vou liberar para você entrar, tá bom? Fui lá e tomei um copo, tomei outro copo. Aí eu falei para ela, já tomei a água. Então espera um pouquinho. Eu falei, eu não posso esperar. Eu não posso esperar. Eu já tô ficando com vontade de ir no banheiro. Já tô sentindo. Vai demorar? Olha, tem 3 pessoas na sua frente. Eu falei, pô, como você faz isso comigo? Como você faz isso comigo? Aí eu falei assim para ela, seguinte,
tem 3 pessoas. Eu vou ao banheiro, e não vai dar certo, você vai ficar aqui a tarde inteira. Não, não vou. Eu vou ao banheiro, eu volto, tomo 2 copos de água e vou ficar aqui. E aí você me coloca, porque senão não vai dar certo, eu vou ter que ir no banheiro toda hora. Combinado? Porque se você não me colocar, eu não vou sair daqui hoje. Aí, tudo bem, aí ela fez isso. Eu fui pro exame. Menina, quase que eu mijei tudo na mesa lá. Porque você faz ultrassom e aí ele dá uma apertadinha no seu abdômen, né? Quase, Isa, quase. Putz, eu sei, porque quando eu fui fazer ultrassom semana passada, aconteceu isso. Ele passando o ultrassom, eu falei, gente, vou fazer xixi. Ai, meu Deus. E eu não tinha bebido água, hein? Ainda tem aquele negocinho, aquele gelzinho gelado. É para acabar com a gente. Porque assim, uma pessoa que não tem esclerose, tudo bem. Agora, os enfermeiros que estão orientando você para fazer ultrassom, não tem esse conhecimento. Você tem esclerose, quem tem esclerose tem essa bexiga neurogênica. Exato. Eles não sabem. Exato. Então, eles vão falar para você, toma pelo menos 2 copos de água. Tinha que ter tomado 4. Eu não preciso tomar 2, nenhum. Aliás, não, nem se eu tomar 2, é daqui para o banheiro. Pois é. Nem eu e passei esse perrengue. Ainda eu fiquei igual o burrinho do Shrek na mesa lá, né? Falando, já acabou? Já acabou? Já acabou? O burrinho que fica, já chegou? E eu, já acabou, já acabou. Para você ter ideia, né? Porque normalmente, onde você faz ultrassom, a sala de ultrassom, como você tem que tirar a roupa, né? A parte de baixo, pelo menos, só ficar de calcinha, né? Coisa assim, dependendo do que é. Tem um banheiro lá. Eu saí da mesa, fui direto pro banheiro. Nem fui pegar a minha roupa, que estava na cadeira, assim. Fui direto pro banheiro. E quando você faz ultrassom transvaginal, que a barriga não, a bexiga tem que estar vazia. Ainda bem que todas as vezes que eu precisei, tinha um banheiro do lado, dentro mesmo da sala do ultrassom. É melhor, melhor. Porque senão o médico vai falar assim, você não foi no banheiro? Eu fui, mas faz 10 minutos, já encheu. Porque, gente, vocês não estão entendendo. Enche a bexiga. Enche. Eu falo, eu vou no banheiro. Tem xixi? Tem xixi. Não é só a vontade, assim. Parece que eu tô com vontade de fazer xixi, eu vou no banheiro e não sai nada. Não, sai. Sai muito. Eu sei que tem pessoas... Aperta. Eu sei que tem pessoas, eu já conheci pessoas que fica com aquela vontade de ir no banheiro e vai no banheiro e sai gotinhas. Porque tem o estímulo de prender, né? No nosso caso, que a gente já conversou aqui, né? O nosso é solto mesmo. Ele não segura nada, não segura Isso nada. eu consegui perceber, não sei por que isso acontece, mas acontece. Quando eu fui fazer um ultrassom uma vez de abdômen, que mostrou o rim. O rim, ele tem um monte de canalzinho que nem se fosse funil. Sim. Toda hora. Eu acho que quando você não tomou água, não fica saindo, né? O meu saía direto, como se eu tivesse acabado de tomar água. Vai entender, né? É assim que a gente funciona.
né? Sim. E aí, eu já vi pessoas, né, que ficaram com infecção urinária porque não conseguia esvaziar a bexiga. Porque no banheiro fazia gotinhas, não esvaziava tudo, não tinha, e aí acaba ficando com infecção. Eu tive infecção urinária já umas 3, 4 vezes, de ficar internada, né? Eu já tive muito mais que isso. Mas é porque eu não paro, A porque o sua o médico, quê? eu não paro de ir no banheiro. Ah, tá. Da infecção, porque eu falei para o médico assim, mas não é quando a pessoa prende o xixi, né? Logo na primeira, né? Ele falou assim, não, tem duas situações. Quando prende ou quando solta demais. As duas situações são problemáticas. Está fora do padrão. Então, se está fora do padrão, pode infeccionar. É. Então, é isso, amigo. Tudo bem. É isso. É isso. Fora do Isso. padrão. E a gente pode classificar isso também como uma piora silenciosa da esclerose. Sim. Aí uma questão que eles falaram, tanto o Dr. Matheus quanto esse pessoal da Roche, é que uma coisa, né, que é clínica, só clínico, só não tem exame de sangue, não tem exame de ressonância para você detectar isso. Mas uma coisa que é perceptível é o EDSS, que é aquela escala que você vê como que você está andando, como que está a É. sua coordenação, como é que está a sua qualidade de vida, né? 0 é que você não tem problema nenhum, e 10, você também não tem problema nenhum, porque já morreu. Mas se você Exatamente. for passando de 1 para 2, para 3, anda com apoio de bengala, sei lá, 3, 4. Aí passa a andar com 2 apoios, passa para 4, 5, passa a andar com andador, 6, passa a Cadeira de andar roda. cadeira de rodas, e assim por diante. Esse é o Eu estou a piorandinho, 6,5. Meu 6,5. EDSS é de 6,5. Então, Isa, sabe que o meu já teve em 6,5. Quando eu Foi estava para trás. andando, o andador, esteve em 6,5. Felizmente, o tipo da EM é recorrente e remitente e eu consegui reverter toda essa sequela. Óbvio que não 100%, não ando É. perfeitamente, né? Tenho uns probleminhas de equilíbrio, de coordenação, mas eu tô andando muito melhor sem apoio nenhum. O André, ele tem o Quai. Então, vira e mexe, ele Sim, faz vídeos para o Quai. Em todos os vídeos, ele fala assim: ah, eu estou aqui fazendo o almoço da minha mulher, porque minha mulher é deficiente física. Eu sim, falo: não, você não pode falar isso em live, em vídeo. Eu não sou deficiente física. Eu tenho dificuldades em algumas coisas. Não que eu sou sim, deficiente. Eu ando, eu sou paraplégica, eu posso sim, fazer tudo devagar, mas faço. Então, eu não sou deficiente física. Eu tenho sim. limitações e dificuldades. Você, digamos assim, nós temos umas necessidades especiais, né? Né? Não somos deficientes físicos.
Nós temos o corpo perfeito, a gente não tem deficiência física nenhuma. Sim, sim. Só que aí também, né, é até uma questão digamos assim, nomenclatura, que a É, gente entra naquela questão de deficiência invisível. é. Porque não Que, é aliás, eu estou visível. adorando, falando de deficiência invisível, eu estou adorando o que fizeram agora desse novo cordão para Sim, pessoa ver a outra e detectar que ela tem uma deficiência invisível, que é aquele cordão de girassol. exato. Então, é assim, é invisível. O que que significa isso? Que aquela pessoa tem uma necessidade diferente. Ela é diferente. Ela precisa, ela não pode ficar muito tempo em pé, ou, né, uma pessoa com alguma deficiência intelectual também que não pode, por exemplo, caminhar muito tempo, sei lá, né, Ou então ficar tomar parado no 2 copos de estacionamento lá água antes de longe, fazer parar mais ultrassom. exato, né? Eu preciso providenciar o meu cordão de girassol, porque Eu se for também, fazer exame, já vou com ele. exatamente. Já vou com ele. Isso é bastante útil, porque imagina, você está na fila de embarque do aeroporto, isso é bem legal. Porque você já te identificam por conta do cordão de girassol. Isso é bem bacana. Isso é bem bacana. E outras questões, né? Você vai embarcar num ônibus, qualquer coisa que o valha. É bom, esse cordão eu achei uma ideia ótima para qualquer um que tenha Sim, uma deficiência invisível. invisível, né? Porque você, com certeza, também já passou por isso, da pessoa te olhar e falar: você não tem nada. Sim, sim. Você não tem nada, por que que você está pegando a fila prioritária? Por que que você estacionou o carro na vaga prioritária, né? Então, o cordão é uma comunicação excelente, porque você não tem que ficar justificando. Você está usando cordão é porque você tem uma deficiência invisível. Já quer dizer para a pessoa, você não está vendo, mas eu tenho uma necessidade especial. Você não vê, mas ela está aqui. Ela está aqui, e eu sei que ela está aqui. Você não vê, mas eu sinto, né, Isa? Como a gente costuma dizer. Então, a esclerose, eu acho assim, é uma doença silenciosa. Sim, E a progressão também vai ser silenciosa. Mas silenciosa. a gente tem na esclerose progressões visíveis muito claras. Tipo, Sim, estou andando hoje e amanhã já não estou mais. sim, Isso é visível. sim, Agora, eu estou andando hoje e eu começo a ter fraqueza na perna. Isso é invisível. Eu não sei sim, se vai piorar ou não. exato. Então, é uma progressão silenciosa. Sim. Mesma coisa com a visão. Você não é cego, mas a sua visão está alterada. Você está vendo, não está enxergando legal. É, Você também que nem a não é maioria. daltônico, mas você É, não que a consegue. maioria sofre isso, eu não. Mas a bendita da visão dupla. Tá enxergando? Sim. Tô. Só que eu tô enxergando dois. Eu não sei qual que é o real. É,
Eu não tenho visão dupla, mas eu tenho essa questão da visão periférica, que eu perdi, e às vezes que eu tive o surto, que acabou na neurite, eu fiquei com a visão turva. Eu não tenho também visão dupla, Embaçada. mas eu tenho visão única. Tipo, eu tenho 2 dedos, eu vejo um só. Entendi. O seu contrário. Que eles chamam também de visão dupla. Sim. Os médicos também falam que eu tenho visão dupla. Falam, mas eu não vejo 2, eu vejo um só. Não, mas isso é visão dupla também. Então tá bom. Então tá, né? Se é quem tá falando é o médico, né? Você vai falar o quê? Pois é. Você vai falar, ok, eu só sou publicitária. Pior que é verdade. Não é? Vamos aproveitar, dar uma boa noite para todo mundo. André entrou, meu maridinho. Renato, boa noite. Renato, boa noite. Marivane Araújo, não sei quem é, mas boa noite, obrigada por estar aqui. Carla também não sei quem é, Carla Valesca. Boa noite, Carla. Mas boa noite, obrigada por estar aqui. E é o Marcelo que você falou lá da Bem. Ah, tá. É o Marcelo Morita. Morita, isso aí. Boa noite. Marcelo Morita. Boa noite. E é isso aí, ó. Dia 30 de agosto. Vamos celebrar o mês de conscientização da esclerose múltipla. Então, vistam laranja e tente explicar para a maior parte das pessoas que esclerose múltipla não é uma doença contagiosa. Sim. Não é uma doença, como falar? Não é cerebral, porque lá é cerebral. Que deixa a pessoa bobada, não é? Esqueci o nome. Não é doença de senilidade. Não é senilidade. Você senil. Não adianta olharem para você e falar, você tem esclerose, mas você é nova. Tá, mas a esclerose não é a esclerose senil, é esclerose múltipla. Exato. Então vamos aproveitar esse mês de agosto, e principalmente o dia 30 de agosto, para explicar para a maior quantidade de gente que a gente conhecer o que é esclerose. Sim. Porque saber que você viu que nós, as pessoas com esclerose, em torno de 40 mil no Brasil. Bastante gente. Bastante gente. Mas, proporcionalmente à população, a gente ainda é chamado de doença rara. Ainda é uma porcentagem pequena. É uma doença rara e que as pessoas não têm muita informação. Eu já ouvi pessoas falando assim, é que nem diabetes, né? Você toma o remédio e controla. Não é bem assim. Sim e não, né? Sim e não. O remédio é para controlar, como acontece nos casos de diabetes. Mas não é bem assim. Porque a gente é remitente recorrente, ela vai ter a remissão de você vai e volta. Mas você sabe que a volta
pode ou não ser 100%. É. Às vezes é 100%, às vezes é 90%, às vezes é 80%, e às vezes é uma sequela muito forte, muito marcante, que você não consegue recuperar. E uma dica, gente, não parem de tomar o remédio. Ah, mas eu não estou Exato. sentindo diferença nenhuma. Não é para você sentir diferença, é para você não ter um outro surto. Exato. Até nesse vídeo que eu assisti, da Roche, eles falaram exatamente isso, que às vezes o paciente remitente recorrente, ele entra numa fase tão estável que ele abre mão do tratamento. É que ele para. Acha que não precisa mais da medicação. Acho que, Aí, agora eu estou curado, não preciso mais. Dançou. aí dançou. Aí dançou. Ó, vou dar um exemplo que não é de esclerose, mas tem muito a ver. Estava conversando hoje com uma vizinha, ela falando que está com o triglicérides alto. E que o médico passou para ela um remédio que eu não lembro o nome, mas que ela parou de tomar porque aquele remédio dava muita tontura, enjoo, alguma coisa assim, ela parou de tomar. Tem tudo a ver com esclerose. Sim, Apesar de não ser esclerose, sim. o fato tem a ver, porque o começo do tratamento, você sente febre, você sente enjoo com remédio. O Dor no importante é não parar. corpo. Dor no corpo. E ela estava sentindo isso. Eu falei para ela, não pare. Não pode parar. Ah, mas eu estou bem, não estou sentindo nada. Eu falei, triglicérides alto, não dá nada. Bem é silencioso, né, Isa? Mas vai É, entupir sua veia. foi o que eu falei para ela. Eu falei, você pode ter um AVC, um derrame, um Sim, infarto, a qualquer momento. Por isso você não pode parar de tomar um remédio. exato. Eu sei de tudo isso também, porque falei para ela, eu estou falando porque eu tenho triglicérides alto. E eu também estou tomando remédio para Sim, triglicérides alto e colesterol alto, que não é a comida. Você balanceia a comida, continua o triglicérides subindo. Eu não posso parar de comer carboidrato. entendi. Total, não pode. Mas o pouquinho que eu como já dá diferença. É o seu metabolismo, né, É o Isa? meu metabolismo. Hum, Então, para eu não correr risco de ter um infarto ou um derrame, continuo tomando remédio. Para eu não correr o sim. risco de ter um surto muito louco, eu continuo tomando remédio para esclerose. Exato, exato, exato. Ô, tia Nenê, boa Boa noite, noite. Divinha. Boa noite. Boa Deixa eu dar noite, uma boa noite. Já dei boa Geraldo. noite pro Renato também? Já dei. Dei Boa noite, pro... Esqueci o nome do cara da Bem, que eu sempre esqueci. Morita lá, que eu sempre Marcelo. esqueço. Marcelo Marcelo. Morita. Geraldo, boa noite. Boa noite, meu amigo. Nós trabalhamos juntos em Guarulhos, em São Bernardo. Boa Olha que noite. legal. Então, ele é doutor, Geraldo, ou não? Não, ele é arquiteto. Ô, arquiteto, companheiro! Eu fiz 2 anos de arquitetura. Arquiteto. Essa questão da medicação, eu já contei aqui também,
que no início, quando eu comecei a tomar um interferon, É. eu tive muito problema de febre, dor no corpo, dor de cabeça. Eu tomava o remédio e ficava ruim. E eu falava pro meu médico, eu não vou tomar mais o remédio, porque eu não tinha nada. Eu tomo o remédio e fico ruim. Eu sinto tudo isso. E ele falando, e ele sempre brigou comigo falando, não pode parar de tomar o remédio. Tem que ir suportando esses efeitos colaterais. Ainda hoje, eu sinto. Eu tomo a medicação 3 vezes por semana. Hoje eu vou tomar. Então, quando eu tomar, eu já tomo paracetamol. Porque eu vou tomar antes de eu dormir, eu tomo paracetamol, durmo bem, amanhã eu acordo inteira. Mas até eu chegar nesse... Mas foi, você falou já uma vez, não foi? Que você achou que, então agora eu tô bem, não vou tomar. E dançou. Dancei, porque no outro dia não estava legal, eu estava com a cabeça pesada, estava o corpo pesado, né? Eu falei, mas por que será que eu tô assim? Aí eu lembrei, falei, poxa, não tomei, né? Achei que não precisava mais do paracetamol, precisa do paracetamol. E deixa eu contar para vocês. Segunda-feira, eu tive no meu neurologista. Fui levar a minha última ressonância. Graças a Deus, felizmente, não tem nenhuma mancha nova. E nenhuma em atividade. Ai, que delícia! Ai, que bom! O médico abriu, ele falou assim para mim, você não tem nada. Eu falei, é mesmo, doutor, não tenho nada. Ele falou, não tem nada, a sua esclerose está dormindo. Eu falei, que ela durma, fique dormindo. Que ela seja uma bela adormecida e durma por 100 anos. Por 100 anos, que assim, fique assim, né? E aí eu conversei com ele, eu falei assim, mas doutor, então, né? Eu vou continuar tomando essa medicação 3 vezes por semana, já faz 15 anos, né? Aí ele pegou minha ficha, olhou assim, falou, é mesmo, né? Faz 15 anos. Aí ele pensou, falou assim, vai continuar tomando a mesma medicação 3 vezes por semana, e tá dando tudo certo. Se há 15 anos não deu problema, por que parar agora, né? Por que parar e por que mudar, né? Que, olha, eu até falei assim para ele, não, que tem umas medicações mais modernas, né, doutor Marco? A gente vai lá, toma uma infusão 6 vezes, fica tudo bem. Que aí é o meu sonho, falou, que eu estou esperando ainda e de repente eu vou conseguir. Sim, vai conseguir. Ó, aí eu falei assim, dica, peraí. Eu liguei na ANS. Que tá de rosca esse negócio do Ocrevus, né? Eu liguei na ANS, porque eu falei, não é possível. Eu tenho que conseguir esse medicamento pelo plano de saúde, já que o SUS não fornece. E a ANS já falou que o meu plano de saúde é obrigado a fornecer. É obrigado. Por que ele não está querendo fornecer? Liguei para a ANS. Passou uns 3 dias, o pessoal do plano me ligou. Tá, vou passar, então, toda a documentação que você passou aqui, suas ressonâncias, porque eu mandei tudo para o plano. E dia 14 a gente te responde. A ANS já tinha me falado que o prazo final era dia 14. Vamos ver. Que ótimo. Vamos continuar torcendo e tendo paciência. Agora vai isso. Com certeza. Agora vai. Então, eu falei
isso para ele, ele falou assim, eu não vou mudar a sua medicação, porque a medicação que você toma é uma quantidade de modulador, de imunossupressor para essa questão da sua esclerose. As demais, essas mais novas, inclusive que você toma por infusão, ela é uma outra quantidade e é maior. Aí ele falou, o que nós estamos vendo aqui, eu não preciso mexer na sua medicação. Tá tudo certo, vamos continuar. Concordo com o seu médico. Né? Porque vai que você toma uma infusão e a quantidade é maior. Primeiro que não vai precisar tudo, que se a menor está funcionando. Segundo que pode te dar uma reação muito ruim. E aí o negócio da infusão. Né? Não tem como tirar. Ah, não, fiquei muito mal, então não vou tomar a próxima. Não tem como, você vai ficar 6 meses com aquilo no corpo. Exato. É bem complicado, bem desafiador. Então, eu concordo com o seu médico e fico muito feliz de você não ter atividade nenhuma, tá tudo dormindo e que continue a Bela Adormecida dormindo por mais 100 anos. Exato. Isso mesmo. Foi o que eu falei para ele, que continue. E eu também concordei com ele. Eu só perguntei de outras medicações, porque a gente pergunta mesmo, né? A gente quer saber. A gente quer saber. Quer saber. Sempre para melhorar, claro. Não é porque eu não quero tomar medicação. Eu vou tomar. Eu quero saber se tem a possibilidade, né? Eu também vou tomar, mas eu quero saber. E aí a outra? Funciona? É legal? É boa? Porque é interessante de saber. Sim, claro. Porque não quer dizer que eu vou usar, mas eu posso falar para uma outra pessoa dessa medicação e ela pode conversar com o neurologista dela a respeito dessa medicação, que pode ser que para ela funcione. Sim. Sim. Até vi uns videozinhos da Roche também falando sobre isso, medicação, e o que eles estão vendo muito é que sempre a medicação da esclerose tem que ser tomada a decisão em conjunto com o paciente. Porque hoje a gente sabe que, principalmente mulher, né, tem essas medicações agora que são com um intervalo maior, tem aquela quadribina lá, que é, né, quase a cura, né? Imagina para uma mulher, né, que está fértil, que está pensando em ter filho. Ela é excelente. Dentro do planejamento dela, tudo de bom. Exatamente. Que na época que a gente soube, você foi um ano depois que eu. Sim. Não tinha. Você tem esclerose, você não pode engravidar. Porque você vai ter que parar de tomar o remédio. Sim. E você pode ter um surto nesse meio do caminho. Hoje a gente já sabe que tem remédio que você pode continuar tomando. Exato. E outra coisa, né? Eu não ouvi assim, você não pode engravidar. Não, tem que ser bem planejado, porque tem que ter toda uma preparação e tal. E eu fiz tudo errado. Não, meu médico, meu neurologista, o primeiro,
Dr. Tarso Adoni, falou, ó, você não vai poder engravidar. Ele falou isso, com todas as letras. Você não pode engravidar. Aí depois, mudei de médico, aí já passei para a doutora Liliana Russo, e ela já falou, você pode engravidar, mas vamos planejar. Tem que planejar, é. Foi o que eu ouvi. Só que eu fugi do script. É. Mas, felizmente, deu tudo certo. É. E é isso aí. Silenciosamente piorandinho. Eu adoro o doutor Matheus. Piorandinho é bem simpático, né? Né? Para não dizer que tá ruim, tá piorandinho. É, piorandinho. Eu adorei essa do doutor Matheus Vazen. Piorandinho. Você tá piorandinho. Piorandinho, piorandinho. Eu vou te dar um remedinho para você melhorandinho. É tudo que a gente quer ouvir, né? Porque quando fala assim, piorou, mas eu vou te dar um remédio para você melhorar. É tudo que a gente quer ouvir. É, porque logo que eu comecei a tomar remédio, eu, Isamara, comecei a tomar remédio para esclerose, eu pensei, pô, vou melhorar. Só me fazia ruim aquele remédio. Dava ânsia de vômito, eu vomitava, dava febre. Cada melhora, não tem melhora, só fui piorando. Depois, anos depois que eu fui descobrir que aquele remédio não era para melhorar nada, era para evitar que eu piorasse. É diferente. Sim. Sim. Meu, logo de cara eu já tive esses embates aí com o meu médico, porque eu ficava muito ruim mesmo, de não conseguir levantar para trabalhar, né? E aí eu falei para ele, estou muito pior, eu vou parar de tomar remédio. Eu fui meio rebelde, né? Eu já fui com a solução, eu vou parar de tomar, porque quando eu não tomava nada, eu não estava assim, né? Ele falou, não, você não vai parar de tomar. Você não vai parar de tomar, porque o remédio é para segurar, para você não ter novos surtos. Né? Para ela não entrar numa evolução exponencial. Então, você não vai parar de tomar. Eu falei, mas eu não aguento, eu fico com dor. Eu reclamava demais. Aí, por isso também que ele me deixou 1 ano tomando corticoide. Oral. Você está parecendo, você contando a história de como aconteceu lá atrás, está parecendo a minha vizinha. Ela estava revoltada. Ela estava revoltada. Não vou continuar tomando remédio. Você tem que continuar tomando, porque você pode ter um infarto, você pode ter um derrame. Você está ótima. Triglicérides não dá problema visível. É que nem esclerose. E aí corre um outro risco, né? Que é o que eles estavam falando também na questão da Roche. Você entrar num período de estabilidade, do seu triglicérides está controlado, e aí você para de tomar a medicação. Que nem a pessoa está muitos anos estabilizada com a questão da esclerose e para de tomar medicação. Como assim? Gente, não pode parar de tomar medicação, por pior que você esteja agora. Calma. A função da medicação na esclerose é evitar que você tenha novos surtos. Exato. E lembrar que ela é múltipla, né? Por isso que a gente precisa de múltiplos profissionais. Precisamos de fisioterapeuta.
Exatamente. Psicoterapeuta para arrumar a casa, né? Porque a esclerose vem e bagunça tudo. Para arrumar, dá trabalho. Só que a gente tem que pôr a tranca na porta. A tranca na porta é o remédio. Não vai entrar mais para bagunçar. Mas tem que arrumar a casa. Aí arrumar a casa. Antes de começar a Precisa arrumar, tem que faxinar. colocar a tranca. E é isso aí. Agora é hora de dar tchau. É hora de dar Então, tchau. Não vamos Isa. piorandinho, não. Vamos melhorandinho. Melhorandinho. Exatamente, melhorandinho. A gente vai melhorandinho. Obrigada por todos que estiveram aqui. Beijo, boa noite. Daqui 15 dias estaremos de novo aqui. E se vocês tiverem ideia, mande para a gente ideias de pauta. Exato. A gente vai agradecer muito, porque está difícil. Tá difícil. Beijo, Isa. Beijo, pessoal. Tchau. Beijo, Dani. Obrigada. Boa noite. Boa noite.